Em uma pequena vila à beira de um rio sereno, cercada por montanhas verdejantes e campos de flores silvestres, vivia uma garotinha chamada Lívia. Tinha apenas 8 anos, cabelos castanhos desgrenhados que sempre pareciam dançar com o vento e olhos tão vivos que pareciam enxergar além da aparência das coisas. Lívia morava com sua mãe, Clara, em uma humilde casa de madeira com o telhado gasto pelo tempo e pela chuva. Apesar das dificuldades, a pequena casa era cheia de amor, risadas e histórias. Clara, uma mulher de coração generoso e mãos calejadas pelo trabalho, sempre ensinava à filha que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas na bondade que carregamos no coração. Todos os dias, Lívia ajudava a mãe no pequeno comércio que mantinham. Vendiam legumes, frutas e alguns produtos que recebiam de doações de vizinhos mais abastados. O dinheiro mal dava para pagar as contas e garantir o alimento diário, mas Lívia nunca reclamava. Ela sabia que cada esforço era uma semente de esperança. Uma manhã, enquanto o sol se erguia pintando o céu com tons de rosa e dourado, Lívia caminhava pelo vilarejo a caminho da feira. Ela observava atentamente cada detalhe. A senhora Maria, carregando baldes de água, o senhor João, com dificuldades para atravessar a rua cheia de lama, e os outros vizinhos, alguns sorrindo, outros preocupados com seus próprios problemas. Lívia sempre perguntava a si mesma: como posso ajudar hoje? Era essa pergunta que guiava cada um de seus passos. E naquele dia, a vida dela estava prestes a apresentar um desafio que mudaria não apenas a sua, mas a vida de muitas outras pessoas. Enquanto passava pela ponte de madeira que atravessava o rio, ouviu um grito abafado que fez seu coração disparar. Socorro! Ajuda! Sem pensar 2 vezes, ela correu na direção do som. Um homem estava lutando para não ser levado pela correnteza. Ele usava roupas caras, sapatos de couro reluzente e um relógio chamativo, claramente alguém de status elevado. Mas naquele momento, tudo isso era irrelevante. Ele era apenas alguém em perigo. Segure na minha mão! Gritou Lívia, estendendo seus bracinhos pequenos, mas determinados. O homem tentou agarrá-la, mas a força da água era forte demais. Lívia não se intimidou. Saltou sobre pedras escorregadias, mantendo os pés firmes, e com uma combinação de coragem e instinto, conseguiu puxar o homem para fora da correnteza. Ofegantes, ambos caíram na margem, o homem ainda tremendo, e Lívia com o coração acelerado. Obrigado, ele gaguejou, surpreso com a coragem da garotinha. Não precisa agradecer, respondeu Lívia sorrindo timidamente. Eu só fiz o que precisava ser feito. O homem, chamado Sr. Augusto, era conhecido na cidade como um empresário extremamente rico, mas frio e distante das pessoas comuns. Naquele instante, ele começou a perceber que a coragem e bondade de uma criança podiam tocar mais profundamente do que qualquer riqueza. Após o incidente no rio, o Sr. Augusto voltou para sua mansão com roupas molhadas, cabelo desalinhado e uma mistura de raiva e constrangimento. Como um homem que sempre acreditou que riqueza significava poder e controle, a ideia de ter sido salvo por uma garotinha pobre era quase insuportável. Ele suspirou, olhando pela janela para o vilarejo, e murmurou: uma simples criança ousou salvar minha vida. O pensamento repetia-se em sua mente, causando um desconforto que ele não estava acostumado a sentir. Por anos, Sr. Augusto tratara os pobres com desprezo. São preguiçosos, dizia. Não sabem valorizar nada. Mas aquele dia, a arrogância foi desafiada de uma forma que ele nunca esperou. Enquanto isso, Lívia continuava sua rotina no vilarejo, sem saber da tempestade interna que seu ato de coragem havia causado. Para ela, aquele dia foi apenas mais um momento em que fez o que acreditava certo. Porém, nos dias seguintes, começou a perceber olhares estranhos do Sr. Augusto quando passava pela rua. Uma manhã, ele decidiu confrontar a realidade que até então evitava.
a garotinha que havia salvado sua vida. Chegou à pequena feira onde Lívia vendia frutas e legumes com sua mãe, vestindo roupas impecáveis e com o olhar penetrante de quem sempre obtém o que quer. "Você é a menina do rio?" perguntou a voz fria e medida. Lívia ergueu o olhar surpresa, mas manteve a calma. "Não, sim, senhor." Por que você fez isso?" Ele perguntou, incapaz de esconder o tom de incredulidade. "Porque alguém precisava ajudar", respondeu Lívia com firmeza. "E eu sei que cada vida é importante, não importa se é rica ou pobre." O senhor Augusto estreitou os olhos, desconfortável. A resposta simples, mas direta, atingiu algo dentro dele que ele não podia controlar. Ele estava acostumado a ordens, à obediência e ao medo, nunca à honestidade e à coragem de uma criança pobre. "Você não tem medo?" ele perguntou, quase sem perceber que estava impressionado. "Tenho medo de muitas coisas", admitiu Lívia, "mas o medo não pode impedir de fazer o que é certo." Por um momento, Sr. Augusto sentiu algo que não conhecia: respeito misturado com desconcerto. Cada palavra da garotinha parecia desmontar a muralha de arrogância que ele construíra ao longo de décadas. Nos dias seguintes, ele começou a observar Lívia discretamente. Notou como ela ajudava os vizinhos, como dividia alimentos com crianças menores, como cuidava de animais abandonados e sempre encontrava uma forma de sorrir, mesmo em meio à pobreza. O contraste com sua própria vida cheia de riqueza, mas vazia de empatia, era cada vez mais doloroso. O vilarejo inteiro começou a perceber algo novo. Pessoas que antes sentiam vergonha ou inferioridade diante do Sr. Augusto, agora viam-no com um olhar diferente, como alguém prestes a mudar. Mas ele mesmo não sabia como lidar com isso. Ele havia sido salvo não por sua riqueza, nem por seu status, mas por uma criança que possuía coragem e bondade que ele jamais teve. E foi nesse ponto que o primeiro aprendizado começou a surgir. Riqueza não garante caráter, nem a capacidade de fazer o bem. Lívia, com sua simplicidade e determinação, estava começando a ensinar ao Sr. Augusto a lição que ele nunca quis aprender por conta própria. A verdadeira grandeza vem do coração, não do bolso. Nos dias que seguiram o encontro na feira, o Sr. Augusto não conseguiu dormir em paz. Seu escritório, antes um templo de silêncio e poder, agora parecia pequeno demais para conter o barulho de seus próprios pensamentos. As palavras da garotinha ecoavam dentro dele como um sino distante, mas constante. Cada vida é importante, não importa se é rica ou pobre. Ele tentava afastar a lembrança, dizendo a si mesmo que aquilo não passava de sentimentalismo tolo. Mas toda vez que olhava para o reflexo no espelho, um homem de terno caro, cercado de luxo, mas de olhar vazio, percebia algo diferente. A imagem que antes lhe trazia orgulho, agora parecia estranha. Naquela semana, Augusto foi até o vilarejo novamente. Queria entender por que aquela criança o incomodava tanto. Disse a si mesmo que seria apenas curiosidade, mas no fundo algo o puxava, algo que ele não sabia nomear. Quando chegou à feira, viu Lívia ajudando uma senhora idosa a arrumar cestos de frutas. A menina sorria, mesmo coberta de poeira, e parecia ter uma energia que nenhuma dificuldade conseguia apagar. Ele ficou parado, observando, e por alguns instantes esqueceu de quem era. "Está me seguindo, senhor?" perguntou Lívia, sem levantar o olhar, enquanto terminava de empilhar as maçãs. Augusto se assustou. Não esperava que ela percebesse. Não, só estava passando." Tentou disfarçar. Ela riu. Um riso simples, puro, sem ironia. "O senhor está mentindo, dá para ver." Menina, você não sabe com quem está falando", respondeu ele, tentando recuperar o tom de autoridade. "Sei sim", disse ela, olhando nos olhos dele. "É o homem que eu salvei." Augusto ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo sentiu-se pequeno. Naquela tarde, ele comprou algumas frutas, mais por constrangimento do que por necessidade.
Quando pagou, percebeu que Lívia devolvia o troco com as mãos tremendo. "Pode ficar", disse ele. "É só um troco." Mas ela balançou a cabeça. "Eu não posso aceitar o que não é meu." A frase, simples, atingiu-o com força. Augusto havia feito fortuna dobrando regras, explorando brechas, mentindo quando necessário. E ali estava uma menina de 8 anos, recusando algumas moedas porque acreditava que honestidade era mais importante que conveniência. Nos dias seguintes, Augusto começou a mandar discretamente alguns ajudantes distribuir alimentos e roupas na vila. Não porque se importava, mas porque não queria se sentir o vilão da própria consciência. Mas Lívia percebeu. "O senhor acha que bondade é dar o que sobra?" perguntou ela um dia, quando o encontrou perto da ponte. Ele ficou mudo. "Se for para ajudar, tem que ser de verdade. Não é para aliviar o peso do bolso, é para aliviar o peso do coração." Essas palavras o feriram mais do que qualquer crítica que já ouvira. Porque pela primeira vez, ele entendeu. Aquela criança enxergava o que ninguém via. Nos dias seguintes, o senhor Augusto tentou ignorar a menina. Voltou aos negócios, às reuniões, às conversas sobre lucros e investimentos, mas nada tinha o mesmo sabor. Ele olhava para seus empregados e via neles o olhar cansado de quem trabalha demais e ganha de menos. Via nos olhos dos motoristas, dos jardineiros, das faxineiras, o mesmo olhar que via em Lívia, dignidade silenciosa, e começou a sentir vergonha. Um dia, ao voltar para casa, encontrou o pai de uma de suas funcionárias sentado na calçada tremendo de frio. Era um velho de mais de 70 anos, abandonado pelos filhos. Augusto hesitou, mas se aproximou. O senhor está bem?" O homem ergueu o rosto enrugado e respondeu: "Tô vivo, e isso já é mais do que eu esperava." Augusto engoliu seco. Aquelas palavras eram simples, mas cheias de algo que ele havia perdido há muito tempo. Gratidão pela própria existência. E de algum modo, ele sabia que aquela mudança vinha da semente que Lívia havia plantado. Dias depois, ao passar novamente pela vila, encontrou a garotinha tentando consertar uma caixa de madeira. Ela usava as mãos pequenas com habilidade, prendendo as tábuas com pedaços de corda. "O que está fazendo?" perguntou ele. "Um banco", respondeu, "para o senhor João sentar quando vier vender peixes. As pernas dele doem." Augusto observou. Era apenas uma caixa velha, mas o gesto carregava mais valor do que qualquer doação que ele já fizera. "Menina, você acha que pode mudar o mundo com essas coisas pequenas?" perguntou ele, meio sarcástico. Lívia olhou para ele e sorriu. "Não posso mudar o mundo inteiro, mas posso mudar o pedacinho onde eu estou." Augusto ficou mudo. Aquilo o desarmou por completo. Naquela noite, deitado em sua cama de lençóis caros, ele percebeu que o som que o impedia de dormir não era mais o eco do rio, era a voz da menina. E pela primeira vez em muitos anos, o senhor Augusto chorou. Não lágrimas de dor nem de arrependimento, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que estava vazio, de que havia passado a vida cercado de ouro, mas pobre de alma, de que havia sido salvo 2 vezes. A primeira do rio, segunda de si mesmo. O amanhecer trouxe consigo uma névoa espessa sobre o vilarejo. O ar parecia mais pesado do que nos dias anteriores, como se algo estivesse prestes a acontecer. Lívia acordou cedo, como sempre, antes mesmo do canto dos galos. O frio cortava o ar, e o chão de terra batida da pequena casa parecia gelado sob os pés descalços. Ela acendeu o fogo no fogareiro e colocou a chaleira para esquentar. O cheiro de lenha queimada preencheu o ambiente. A mãe, Clara, ainda dormia. Havia trabalhado até tarde na noite anterior, separando frutas e legumes que venderiam na feira. Lívia olhou para a mãe com carinho. "Mãe trabalha demais", murmurou baixinho. Pegou um pedaço de pão amanhecido, dividiu ao meio e deixou metade sobre a mesa. Depois, amarrou o cabelo, vestiu o casaco gasto e saiu.
O caminho até a feira era longo, mas ela gostava de percorrê-lo. Passava por campos verdes, riachos e pequenas casas onde o cheiro de café fresco se misturava ao de terra molhada. Era um lugar simples, mas onde cada detalhe contava uma história. Enquanto caminhava, pensava no homem que havia salvado. Fazia alguns dias que não o via, mas ainda lembrava do olhar dele. Um olhar que parecia procurar algo, sem saber o quê. Na mansão, o Sr. Augusto também havia acordado cedo. Sentado à beira da cama, olhava para o nada. O silêncio era quase ensurdecedor. Por anos, aquele silêncio o confortara. Representava ordem, disciplina, controle. Mas agora, o silêncio o incomodava. Soava como vazio. Desde que conhecera Lívia, tudo parecia diferente. Ele tentava voltar à rotina de antes, mas nada encaixava. O café, servido em porcelana fina, tinha gosto de nada. As conversas sobre lucros e negócios soavam mecânicas. Até o jardim, antes tão bem cuidado, agora parecia sem cor. Levantou-se, pegou o casaco e decidiu sair. Quando seu motorista o questionou para onde gostaria de ir, ele respondeu de forma inesperada: "Quero ir até o vilarejo." O motorista o olhou com surpresa, mas não ousou perguntar o motivo. "Desce." Lívia já estava montando sua banca quando o carro preto e reluzente se aproximou. O barulho do motor chamou a atenção das pessoas da feira, que se entreolharam curiosas. Quando o Sr. Augusto desceu, todos se afastaram. Era um homem de presença forte, não pela bondade, mas pela autoridade. Sua fama de arrogante e impiedoso era conhecida, mas Lívia apenas sorriu. "Bom dia, senhor." Ele respondeu com um leve aceno. "Bom dia, menina." Ficaram alguns segundos em silêncio. Ele não sabia por onde começar. Estava ali movido por algo que não compreendia. "Eu pensei..." começou ele hesitando. "Pensei em te agradecer de outra forma." Lívia o olhou com curiosidade. Eu já disse que não precisa." "Mas eu preciso." Ele insistiu. "Eu não costumo dever nada a ninguém." Ela inclinou a cabeça pensativa. "Então não me deve nada. O senhor está vivo, e isso já é o bastante." A resposta o desarmou outra vez. Era impressionante como aquela criança conseguia reduzi-lo à essência, sem esforço algum. "Desce." Enquanto conversavam, um barulho alto ecoou ao longe, vindo da direção da ponte. Gritos se espalharam pela feira. Pessoas começaram a correr. O que está acontecendo?" perguntou Lívia. "Parece que o rio subiu demais", respondeu um homem aflito. "Um carro foi arrastado." Lívia largou tudo e saiu correndo. O Sr. Augusto tentou chamá-la, mas ela já sumia no meio da multidão. Quando chegaram à beira do rio, viram um carro tombado, metade submerso. Dentro dele, uma mulher batia desesperadamente no vidro. "Alguém ajuda!" gritava um rapaz, mas ninguém se atrevia a entrar. A correnteza estava violenta. Lívia não pensou duas vezes. Tirou o casaco e correu para dentro da água. O Sr. Augusto gritou. "Lívia, não." Mas ela já estava no meio do rio. As pessoas assistiam, impotentes. O corpo pequeno dela lutava contra as ondas, enquanto tentava alcançar o carro. A mulher dentro gritava, chorava, batia no vidro. Com esforço, Lívia conseguiu se aproximar. Bateu com uma pedra, quebrando parte do vidro lateral. Ajudou a mulher a sair e as duas foram levadas pela correnteza por alguns metros antes de conseguirem alcançar um tronco de árvore. O Sr. Augusto correu até a margem e entrou na água também, sem pensar em nada. Pela primeira vez em anos, não pensou em si mesmo, apenas agiu. Ajudou a puxar as duas para fora, com a ajuda de outros homens. Quando finalmente conseguiu, Lívia estava pálida, exausta, tremendo de frio. "Você está louca!" gritou ele com voz embargada. "Podia ter morrido." Ela tossiu, tentando respirar, e respondeu com um sorriso fraco. Eu não podia deixar ela morrer." Ele assegurou com força, o olhar cheio de lágrimas contidas. "Mas por quê?" perguntou. "Porque sempre se arrisca por gente que nem conhece." Lívia olhou para ele com simplicidade. "Porque se eu não fizer nada, quem vai fazer?"
Essas palavras ecoaram nele como uma martelada na alma. Desce. Mais tarde, já na casa dela, Clara cuidava da filha com toalhas e cobertores. O Sr. Augusto ficou na porta sem saber o que dizer. Sentia-se estranho, vulnerável. Clara se aproximou e disse com firmeza: "O senhor tem tudo, mas não tem o que mais importa. Minha filha tem o que o dinheiro nunca vai comprar, um coração corajoso." Ele abaixou a cabeça. "Eu sei", respondeu com voz baixa, "e é isso que mais me dói." Saiu em silêncio, levando consigo algo que jamais poderia ser comprado. Uma verdade crua que feria, mas libertava. Nos dias seguintes, o Sr. Augusto mudou completamente seu comportamento. Começou a visitar a vila com frequência. Ajudava discretamente, mas agora sem plateia, sem alarde. Passava horas conversando com moradores, ouvindo histórias de vida que nunca se permitira escutar. Percebeu que cada rosto trazia um fardo, mas também uma força. Entendeu que pobreza não era sinônimo de fraqueza, era muitas vezes sinônimo de resistência. Lívia, por sua vez, se recuperava lentamente. Ainda estava fraca, mas sorria ao ver o homem que antes a olhava com desdém, agora se sentar ao seu lado, trazendo frutas e histórias. "Eu não sei como te agradecer, menina", disse ele um dia. "Você me salvou 2 vezes, no rio e da minha própria arrogância." Ela riu, ainda com a voz fraca. "Às vezes, para a gente aprender, precisa quase se afogar." Ele sorriu de volta, com os olhos marejados. Às vezes sim." Desce. Aquela frase ficou com ele por muito tempo. Às vezes, para a gente aprender, precisa quase se afogar. E ele sabia que não se referia só ao rio, mas à vida. Nos meses seguintes, o Sr. Augusto tornou-se um homem diferente. Vendeu parte de seus negócios e abriu uma fundação para ajudar famílias carentes, empregando pessoas do vilarejo. Fez questão de colocar o nome dela, Instituto Lívia. Quando foi inaugurar, chamou a menina para cortar a fita vermelha. Ela, envergonhada, olhou para a placa dourada e disse baixinho: "O senhor devia colocar outro nome." "Não", respondeu ele. "Esse nome é o que me lembra quem eu era e quem eu quero continuar sendo." Lívia sorriu. E naquele sorriso havia algo que nem o tempo nem o dinheiro podiam apagar: a pureza da coragem. Desce. Coragem não é ausência de medo, é fazer o que é certo mesmo quando o medo grita mais alto. E foi assim que a menina pobre e o homem rico entenderam, cada um à sua maneira, que a verdadeira salvação não vem da força nem da fortuna, mas do amor que se tem pela vida e pelo próximo. A história de Lívia e do Sr. Augusto nos ensina que coragem, empatia e integridade são mais valiosas que qualquer riqueza material, que pequenos gestos podem gerar grandes transformações e que nunca é tarde para mudar e aprender. Ela nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, nossas atitudes, nossos preconceitos e nossa capacidade de agir com amor, mesmo quando isso parece arriscado ou impopular. O verdadeiro poder não está no que possuímos, mas no que somos capazes de fazer pelo outro sem esperar nada em troca.